Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos então abrir a Palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 14. Segundo Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-Te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó Lóide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Por essa razão, pois, Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em Ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Eu quero conversar com vocês, irmãos, sobre a suprema importância de manter-se fiel ao Evangelho de Cristo Jesus. O contexto desta carta, que foi a última carta que Paulo escreveu, é a perseguição à igreja que havia começado desde o ano 64, quando a cidade de Roma, a maior, mais populosa e mais poderosa cidade do mundo, foi incendiada num incêndio criminoso. De 7 noites e 6 dias de incêndio. Os cristãos começaram a sofrer reveses terríveis, porque a culpa desse crime horrendo caiu sobre as costas dos cristãos. Nessa perseguição, os crentes foram crucificados, queimados vivos, e Paulo, como líder do cristianismo no Ocidente, foi preso, sob a acusação de ser um malfeitor, um bandido, um criminoso, tendo liderado, segundo as acusações, os incendiários de Roma. E Paulo está preso, não apenas preso, ele está já julgado, e não apenas julgado, mas condenado, e não apenas condenado, condenado à pena de morte. Por ser ele um cidadão romano, não sofreu o revés que sofreu Pedro, cidadão comum que foi crucificado. Ele foi degolado. E já é no corredor da morte que ele escreve para seu filho Timóteo. Timóteo era pastor em Éfeso, a grande metrópole da província da Ásia Menor, a capital da Ásia Menor. E Timóteo tinha 3 características: ele era jovem, ele era tímido e ele era doente. Se não bastasse a perseguição tão atroz que atingiu a igreja,
a igreja corria um segundo risco, o ataque dos falsos mestres. De certa forma, o futuro do cristianismo estaria passando por grandes sobressaltos e perigos e ameaças. Então Paulo escreve esta carta, embora condenado à morte, para encorajar Timóteo a permanecer firme, a não negociar os valores do evangelho, permanecer fiel ao seu chamado. Então, dito isso, eu gostaria de entrar na exposição do texto, para nós extrairmos daqui algumas lições oportunas e pertinentes para nós. A primeira coisa que eu chamo a atenção é a saudação de Paulo aqui no texto. Paulo expressa a fonte do seu apostolado no verso 1, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo não se auto-intitula apóstolo, não se auto-nomeia apóstolo. Paulo não foi nomeado apóstolo por nenhuma igreja, por nenhum concílio eclesiástico. Apostolado é um chamado específico e direto do próprio Senhor Jesus. Aqueles que se auto-intitulam apóstolos não estão dentro deste padrão neotestamentário. Até porque as características de um apóstolo é que teria que ter sido testemunha presencial da ressurreição de Cristo e evidenciar esse chamado, conforme 2 Coríntios 12:12, através de sinais e prodígios. E Paulo foi chamado diretamente por Jesus, foi testemunha do Cristo ressurreto e recebeu as credenciais do seu apostolado. Mas notem que Paulo mostra o propósito do seu apostolado no verso 1, a parte B, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, só pelo evangelho de Cristo alguém pode ter verdadeira vida. Outros evangelhos podem surgir, héteros evangelhos, falsos evangelhos, podem surgir com seus adjetivos, oferecendo muitas coisas, mas a vida, somente o evangelho de Cristo pode dar. Só Cristo pode oferecer essa vida, e Paulo mostra, portanto, o propósito do seu apostolado nesse sentido. O evangelho tem a promessa da vida eterna, onde reina a morte, aí chega a vida, chega a salvação. Mas em segundo lugar, notem comigo que Paulo reafirma o seu profundo amor por Timóteo no verso 2, ao amado filho Timóteo. É interessante que Paulo teve muitos colaboradores, mas dentre tantos que ele teve, Timóteo ganha uma distinção especial. Ele é o amado filho, não filho biológico, filho espiritual. É aquele que está recebendo o bastão, porque Paulo está na iminência de ser executado. E Timóteo haveria de dar continuidade na cidade de Éfeso, e a igreja de Éfeso vai ser uma igreja estratégica, superando inclusive a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia da Síria, a ponto desta igreja ser a fonte plantadora de outras igrejas em toda a província da Ásia, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Haveria de ser uma igreja que haveria de alavancar a obra missionária em toda aquela região. E Timóteo é esse jovem pastor que haveria de dar continuidade a esse ministério do apóstolo Paulo. Mas vejam vocês a bênção que ele invoca, quando ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós confundimos graça com misericórdia, são duas coisas distintas, né? Graça é aquilo que Deus dá a você e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não dá a você e você merece. Eu não mereço a salvação e Deus me concede salvação, isso é graça. Eu mereço o juízo de Deus e Deus suspende o juízo e me perdoa, isso é misericórdia. Graça e misericórdia são a raiz, o fruto desta raiz, o fruto desta graça e desta misericórdia é a paz. E Paulo está rogando a Timóteo a graça, e a graça é o que Deus concede aos perdidos, a misericórdia é o que Deus concede aos necessitados, e a paz é o que Ele concede aos aflitos. Vejamos agora o segundo ponto, que é a formação espiritual de Timóteo, dos versos 3 ao verso 8.
E Timóteo aqui vai receber 4 influências importantes para ser quem ele era. Primeira influência é a formação familiar. Olha o versículo 5 comigo. Pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Vejam vocês que nós temos 3 gerações representadas aqui. Tem a avó, tem a mãe, tem o filho. Que bênção é nascer num berço assim, onde o Evangelho está pautando a vida, desde a avó, a mãe, o filho, 3 gerações conhecendo a Deus. Que privilégio é nascer num lar assim, bebendo o leite da piedade desde os antepassados. E Timóteo era um fruto desta família piedosa, muito embora o seu pai fosse grego, não fosse um cristão, pelo menos declaradamente no Novo Testamento, mas a avó toma para si a responsabilidade de ajudar a sua filha, Eunice, a criar esse menino. E Timóteo cresce nesse berço, cresce debaixo dessa influência, inspirando a todos nós a velar pela vida espiritual dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas em segundo lugar, Timóteo é fruto não só da formação familiar, mas da amizade espiritual. Confira comigo os versos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo vai tratar dessa matéria assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Vejam vocês que depois da família, ninguém influencia mais uma pessoa do que os amigos espirituais. Aquele que ora por você, aquele que se importa com você, aquele que se lembra de você, aquele que intercede por você, aquele que apesar da distância geográfica não se desliga de você. Essa era a postura de Paulo em relação a Timóteo. Paulo está preso, Paulo está no corredor da morte, Paulo está na iminência de ser executado, Paulo está longe geograficamente, mas Paulo não se desvincula de Timóteo. Ele ora por Timóteo, ele pensa em Timóteo, ele se importa com Timóteo, ele escreve para Timóteo, ele tem um vínculo espiritual com Timóteo, e ele não apaga estas memórias no seu coração. Terceira formação espiritual de Timóteo, irmãos, passa pelo seu dom espiritual. Confira o versículo 6 comigo, por gentileza. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Prestem bem atenção nisso, irmãos. O tempo é de perseguição, o tempo é de perigo, o tempo é de ameaça, o tempo é o perigo de um crente ser preso, ser condenado à morte, à revelia, porque é o Estado, é o establishment que está por trás da perseguição. E Timóteo é tímido, ele é jovem, ele é doente, e toda essa circunstância carrancuda reflete nele a ponto de deixá-lo desanimado, com medo, ansioso, angustiado, até envergonhado do seu pai na fé. E Paulo vai dizer para Timóteo algo muito, muito, muito importante: meu filho, eu admoesto você, eu exorto você, eu confronto você, eu estou colocando isso diante de você, meu filho, reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Esta palavra reavivar aqui, na língua original, traz a ideia do fole, de soprar as brasas que estão cobertas de cinza, para que o fogo reacenda. Isso é maravilhoso, irmãos, porque, na verdade, às vezes, esse dom recebido de Deus, ele pode entrar num processo de esfriamento. De repente está lá, mas coberto de cinza. E talvez você pudesse fazer hoje uma análise do seu próprio coração e lembrar: será que você já teve tempo no passado em que foi mais fervoroso que hoje? Você se lembra em tempos que você era mais zeloso do que hoje? Que você lia a Bíblia com mais fervor do que lê hoje? Que você orava com mais intensidade do que ora hoje? Você tem mais paixão pela obra de Deus do que tem hoje?
que você era mais engajado na obra de evangelização, da obra missionária do que hoje. Houve uma época na sua vida em que isso ferveu na sua alma, como um fogo inflamado no seu coração, e que hoje esse fogo está acabando, está coberto de cinza. Paulo diz o seguinte: eu quero que você sopre o fole, que você reacenda as brasas, Timóteo. Não deixe esse fogo apagar, não deixe esse fogo fenecer. Eu rogo a você que você reavive este dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Passa a impressão, pastor Jailton, que na ordenação de Timóteo, quem coordenou a cerimônia de ordenação de Timóteo foi o apóstolo Paulo, e quem impôs as mãos sobre ele, para o ministério que ele estava exercendo, era o próprio apóstolo Paulo, e Paulo está recordando esse fato a Timóteo, para exortá-lo nesse sentido. Mas em quarto lugar, o que traz a formação espiritual de Timóteo não é apenas a formação familiar, a amizade espiritual, o dom espiritual, mas é a disciplina pessoal em quarto lugar. Confira comigo os versos 7 e 8, por gentileza. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, algo muito solene, é que o medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito perturbador. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Em face da perseguição, das possíveis perdas de privilégios, diante de uma perseguição iminente, Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. E dessa forma é que Paulo está dizendo: meu filho, você precisa que esse fogo que um dia aconteceu na sua vida, volte a arder. Aliás, meus amados irmãos, cristianismo não é uma barra de gelo, cristianismo é uma fornalha acesa, é fogo, não fogo fato, não fogo estranho, não fogo plástico, não fogo fabricado na terra, mas o fogo do Espírito de Deus. Foi por isso que quando perguntaram para Dwight Lyman Moody, como é que começa um despertamento espiritual da igreja? E diz: acenda uma fogueira no púlpito. Foi por isso que Wesley dizia para os seus alunos: meus filhos, botem fogo no seu sermão, ou botem o seu sermão no fogo. Foi por isso, meus amados irmãos, que Mark Lloyd Jones, talvez o pastor mais influente do século passado, disse que pregação é lógica em fogo. E Timóteo está precisando ver esta chama voltar a arder no seu coração, para ter coragem. O que está acontecendo aqui é que Timóteo está com vergonha de Paulo. Notem isso, irmãos. Paulo está preso. Paulo está acusado de ser um bandido, no capítulo 2, versículo 9. Os irmãos da Ásia, conforme o capítulo 1, versículo 15, todos abandonaram Paulo. Na primeira audiência que ele vai para sua defesa, ou para apresentar testemunho de defesa, diz no capítulo 4, 16, que todos o abandonaram, ninguém foi a seu favor. Timóteo está a mais de 1000 quilômetros de distância, e está com vergonha de Paulo, não quer se apresentar, diz: não, esse aí é meu pai, esse eu conheço, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem é um homem de Deus. O próprio Timóteo está cheio de dedos, constrangido, envergonhado. E Paulo diz: meu filho, não te envergonhes deste prisioneiro que sou eu, deste encarcerado que sou eu. Pelo contrário, meu filho, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Meu amado irmão, se chegar um ponto em que você precisar sofrer por causa do Evangelho e você se acovardar, você está apagando esta chama. É necessário que a igreja esteja pronta e preparada para enfrentar os grandes embates, se preciso for, por causa do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Mas agora, em terceiro lugar, nós vamos ver a singularidade deste Evangelho de que Paulo está tratando. Veja comigo, por favor, os versos 9 e 10. Você pode ler comigo os versos 9 e 10, vamos juntos? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus,
o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Então, algumas coisas que eu passo a destacar. Primeiramente, o propósito do Evangelho, versículo 9, que nos salvou. Irmãos, prestem atenção nisso. O propósito do Evangelho não é prosperidade, não é sucesso financeiro, não é tornar você uma pessoa mais agradável à sociedade, não é dar um banho de cultura e religiosismo a você. O propósito do Evangelho é salvar. Onde não tem salvação, não tem Evangelho. Segundo, a eficácia do Evangelho. Versículo 9, ele diz o seguinte, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Esse é o poder do Evangelho. É o chamado eficaz. Ô meus irmãos, um dia nós ouvimos o Evangelho, o tampão foi tirado dos nossos ouvidos, a venda foi tirada dos nossos olhos, o nosso coração endurecido como pedra foi trocado por um coração de carne. Agora, esta semana, pastor Jailton, nós vamos fazer o nosso encontro da nossa turma, 45 anos, lá em Campinas. E um dos nossos colegas de turma estava vindo, obviamente, antes da sua conversão, vindo de uma balada. Naquela época nem chamava balada, era outro nome. De madrugada, bêbado. E ele olha e tem um folheto sujo, rasgado, no chão. E bêbado como estava, ele pega o folheto, lê o folheto. E ali na rua, de madrugada, Jesus mudou a vida dele. Sabe por quê? Porque aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. O Evangelho é a voz do pastor. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Bendito seja Deus, porque há eficácia neste Evangelho. Ele chama com santa vocação. Eu já disse aqui, talvez alguns não tenham escutado essa história, mas os mais vividos aqui na primeira igreja se lembram que aqui na frente do templo ficava um estacionamento. A gente estacionava os carros na frente do templo, alguns carros. E um dia, numa segunda-feira, eu estava no gabinete pastoral, bate à porta um senhor dos seus 30 e poucos anos, e disse assim, pastor, eu estive aqui ontem no culto à noite, no domingo. Isso era segunda-feira. E eu disse para ele, que bom que o senhor veio. E ele me respondeu, mas eu não vim participar do culto. E eu disse então, mas então o senhor veio fazer o quê? Ele me disse, eu era um traficante. Eu vim roubar um carro. E eu estava olhando que carro eu levaria. Quando eu escutei uma música que saiu do templo. E do jeito que eu estava com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, a palavra de Deus foi tão poderosa no meu coração, que eu saí daqui ontem chorando. Quando eu cheguei em casa, minha mulher me perguntou, o que aconteceu com você? Alguém machucou você? Alguém bateu em você? Eu disse para minha mulher, não mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me transformou, eu sou uma nova criatura. Eu acompanhei esse irmão há alguns anos. E isso me traz uma verdade tão gloriosa, é que o Evangelho é poderoso, e o Deus que escolhe é o Deus que chama, e chama eficazmente, é isso que Paulo está dizendo, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Mas veja você a graça soberana do Evangelho em terceiro lugar, porque está escrito assim, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Oh, meus amados irmãos, isso significa o seguinte, Deus não escolheu você, porque lá do céu Deus olhou e disse, que pessoa maravilhosa, eu vou escolhê-la. Não. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus não escolheu você porque lá na eternidade Ele previu que você ia crer nele, e então Ele escolheu você. Não, a Bíblia diz lá em Atos 13, 48, que todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. Em outras palavras, a fé não é a causa da sua escolha, a fé é consequência da escolha. Você não foi escolhido porque creu em Jesus, você creu em Jesus porque foi escolhido em Cristo Jesus.
Deus escolheu você porque Ele olhou lá do céu e viu que você era santo. Não! Ele escolheu você antes da fundação do mundo para você ser santo e irrepreensível, e não porque você era santo e irrepreensível. A santidade não é a causa da escolha, a santidade é a consequência da escolha. É Paulo que está dizendo isso. E esta é a graça deste evangelho soberano. Mas vejam vocês, meus amados, que esta graça é eterna, porque está escrito aqui, nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Sabe o que significa isso? Deus não é pego de surpresa. Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos. Deus não precisa lançar mão de um plano B, porque o plano A fracassou. A sua salvação foi planejada antes que o mundo existisse, antes que o sol brilhasse, antes que os mares prenhes de peixes acontecessem, antes que os astros no firmamento brilhassem, antes que as galáxias existissem. Deus já havia colocado o coração dele em você e escolhido você para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, historicamente, acontece o versículo 10, olha aí comigo, pode ler de novo 10 comigo? E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Louvado seja Deus! A graça eterna se manifesta em Cristo. Não há eleição a não ser em Cristo. Você é salvo em Cristo. Quem salva você é Cristo. E Ele se manifestou para destruir a morte. Ele se manifestou para trazer a imortalidade. Ele se manifestou para trazer salvação. E salvação eterna. Louvado seja Deus. Mas agora vamos ver em quarto lugar a responsabilidade de Paulo com o Evangelho. Confira comigo os versos 11 e 12. Leia comigo, por favor, esses dois versos. Vamos juntos? Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja você, a responsabilidade de Paulo de comunicar o Evangelho. Ele foi constituído, designado, pregador, apóstolo e mestre. Olha o currículo dele. Ele é pregador, ele é apóstolo e ele é mestre do Evangelho. Agora, você poderia dizer o seguinte, bom, com tanto privilégio e com um currículo tão robusto, esse camarada deve ter o narizinho um pouco empinado. Ele deve se achar o tal. Ele está blindado. Ele está protegido. Nada de ruim vai acontecer com ele, porque ele está num patamar superior, no andar de cima. Mas não é o que ele entende, não é o que ele diz. Olha o versículo 12. Por isso, em consequência disso, da posição que Deus me deu, de ser pregador, apóstolo e mestre, por isso estou sofrendo essas coisas. Que coisas? Está preso. Está acusado de um crime que não praticou. Está abandonado pelos seus irmãos. Está julgado injustamente. Está condenado à pena de morte. Está no corredor da morte. Então preste atenção que se você vê um crente sofrendo injustiça, não aponte o dedo para ele não. Não pensa que Deus o abandonou não. Não pensa que ele está sofrendo isso porque ele fez alguma coisa errada também não. Ele é o pregador, ele é o apóstolo, ele é o mestre, e por isso ele está sofrendo. É por causa do Evangelho que ele está sofrendo. Então, no reino de Deus, irmãos, privilégios coexistem com as injustiças do mundo, com o ódio do mundo, com a fúria de Satanás. Agora, a grande questão é, será que esse homem está abalado? O Timóteo estava com vergonha, a 1000 quilômetros de distância dele. Precisava reanimar o dom que havia nele. Como é que Paulo está? Como é que ele reage a isso? Ele diz no versículo 12, todavia eu não me envergonho,
porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Segurança, paz, serenidade, descanso, certeza inabalável. Ele chega a dizer nesta carta o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu reto juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É garantia absoluta de que, fechando os olhos aqui, Ele está nos braços do Pai por toda a eternidade. Mas agora, para terminar, nós vamos olhar a responsabilidade de Timóteo com o Evangelho. Versículos 13 e 14, leia comigo, por gentileza, vamos juntos. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mantém o padrão das sãs palavras. Ele não está apenas falando aqui, irmãos, de palavras boas, palavras íntegras, palavras verdadeiras. Ele está se referindo também aqui ao próprio Evangelho, que é este padrão das sãs palavras que ouviu de Paulo, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho, não negocie princípios, não negocie valores, não transija com a verdade. A pressão é grande, a ameaça é grande. Se você acha que nós estamos vivendo dias difíceis, pois lá, naquele tempo estava pior um pouco. O que ele está dizendo é o seguinte: meu filho, mantenha este padrão, não saia do prumo, não negocie jamais, não deixe que o mundo, por causa da perseguição, formate a sua cabeça, determine o que você vai crer e pensar. E aqui, meus irmãos, no versículo 14, ele diz algo sublime: guarda o bom depósito. Do que ele está tratando? O que é o depósito aqui? O depósito aqui, o assunto que ele está tratando aqui é o Evangelho. E note que guardar aqui não é guardar no sentido de botar numa gaveta e fechar com chave e deixar lá escondido, não é isso não. Quando ele diz guarda o bom depósito, guarda o Evangelho, ele está dizendo o seguinte: não permita, Timóteo, que este Evangelho seja contaminado, diluído, misturado com novas doutrinas, com falsas doutrinas. Mantenha o Evangelho intacto, meu filho. Mantenha o Evangelho puro. E quando eu olho, irmãos, para essa orientação de Paulo a Timóteo, é um alerta para nós. Porque veja vocês que o liberalismo teológico devastou igrejas mundo afora, na Europa, na América do Norte, aqui no Brasil. Quando eu vejo, por exemplo, num seminário chamado Evangélico Protestante, um professor que chega para os seus alunos: não, esse livro aqui não é inspirado. O que está lá em Gênesis 1, 2 e 3 não é histórico. Adão e Eva nunca existiram, é uma lenda, é um mito, é uma metáfora. É um desastre. O liberalismo tem matado igrejas mundo afora, e aqui no Brasil, inclusive, denominações inteiras rendidas ao liberalismo. E essas igrejas estão murchando, desidratando, minguando, secando. Porque nunca você viu uma igreja liberal experimentando um avivamento, ou plantando igrejas, ou fazendo obra missionária, onde entra e mata a igreja. Paulo diz para Timóteo: meu filho, guarda esse bom depósito. Hoje nós temos visto outro lado, que é o sincretismo religioso. Este evangelho místico, sincrético, misturado com misticismo pagão, que destrói a fé, que maqueia a verdade, que engana as pessoas. E Paulo está dizendo para Timóteo, está dizendo para a primeira igreja, está dizendo para você e para mim, nesta manhã: meu filho, guarda o Evangelho. E ele diz: mediante o Espírito Santo que habita em nós. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem o compromisso de
manter este evangelho puro e simples, com o seu poder integral, para produzir a glória de Deus, produzir a salvação dos que Deus escolheu desde a eternidade, para que essas pessoas sejam chamadas a uma vida de santidade. Então, quero concluir dizendo que nesta carta, Paulo dá 4 ordens para Timóteo. A primeira ordem está aqui no versículo 14, é guarda o evangelho. A segunda ordem está no capítulo 2, sofre pelo evangelho. A terceira ordem está no capítulo 3, versículo 14, permanece no evangelho. E a quarta ordem está no capítulo 4, versículo 2, prega o evangelho. Essa é a missão nossa. Guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho, permanecer no evangelho e pregar o evangelho. Que este legado que Timóteo recebeu possa ser também recebido por todos nós. Que permaneçamos fiéis a este glorioso evangelho que um dia nos salvou, nos transformou e nos preparou para a eternidade. Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.